1118. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, que especialmente hoje está aqui no estúdio da Rádio CBN comigo. A nossa Conexão Brasília vai ser direto de Belém. Rômulo, seja muito bem-vindo à nossa rádio. Muito obrigado, Izzy. Muito feliz em sempre que estou na cidade passar aqui no estúdio. E hoje a gente sempre comenta as coisas de Brasília e quando traz informação de lá e geralmente pega o que está mais, né, no hype aí da notícia. E aí, claro que essa semana agora teve a questão da PEC da blindagem, aí teve a questão das passeatas no final de semana. Isso movimenta muito, claro, o noticiário, e isso importa para a gente também, porque isso reflete no nosso dia a dia aqui. Mas eu procuro sempre trazer algo que tenha mais ligação com o dia a dia nosso aqui, não só aqui do estado, mas também de lá, em todo o país. E o STF decidiu essa semana agora, Izzy, uma questão muito importante, que foi a situação dos planos de saúde. Muitas pessoas, muitas mesmo, têm situações de saúde graves e que determinados tratamentos, determinados procedimentos não eram aceitos pelos planos. Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem uma lista e essa lista se discutia se as pessoas podiam recorrer a essa lista somente os procedimentos dessa lista ou outros que não estivessem nessa lista. Então, por exemplo, um tratamento que é muito comum do transtorno do espectro autista. Existem tratamentos que não estão cobertos, não estão listados neste rol, e aí os planos de saúde não queriam oferecer o tratamento de terapias ou procedimentos que não estivessem nessa lista. E isso gerou uma discussão muito grande entre consumidores e planos de saúde, e chegou lá na Justiça, no STJ, o STJ disse, olha, vale o que está naquela lista somente. Então, muitas pessoas que precisavam de tratamentos, às vezes caros, que não estavam previstos naquela lista, ficaram sem tratamento. E isso gerou uma revolta muito grande, a população se indignou e houve, pelo Congresso Nacional, a edição de uma lei específica, em 2022, que disse, olha, esta lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar ela é apenas uma lista exemplificativa, ou seja, os planos são obrigados a fornecer tratamento de saúde, mesmo para procedimentos que não estivessem ou não estejam nessa lista, em 2022. Logo depois do STJ ter dito que não, era só o que estava na lista. E assim estava, Izzy, né? Ou seja, as pessoas tendo a oportunidade de ter acesso a tratamentos que não estivessem nessa lista. Pois os planos de saúde recorreram ao Supremo Tribunal Federal para discutir essa lei, informando que essa lista deveria ser só taxativa, ou seja, os planos só fossem obrigados a oferecer o tratamento que estivessem na lista. Aquilo que não estivessem, não estariam obrigados a fazê-lo. E essa discussão vem rolando aí, Izzy, pelo menos há uns 2 anos, e com muita expectativa das pessoas, né? Porque, veja, existem tratamentos que são caríssimos, mas são necessários, são essenciais para a sobrevivência das pessoas. Sim. Né? Pois então, que a lei, quando veio em 2022, ela diz o seguinte, olha, o rol é meramente exemplificativo, ou seja, os planos são obrigados a oferecer tratamento, mesmo para procedimentos que não estão na lista, desde que haja comprovação científica ou o tratamento seja indicado por uma agência exterior. Deu critérios bastante tranquilos para a pessoa cumprir, né? Comprovação científica ou então indicação de um órgão do exterior sobre o medicamento. Pois aí que foi levado ao Supremo e agora que chega a notícia não muito feliz para os consumidores e para quem necessita desses planos. Porque o STF diz o seguinte, olha, realmente a lista, o rol é exemplificativo, ou seja, os planos não precisam, aliás, os consumidores não precisam necessariamente seguir aquela lista, mas eu, STF, vou fixar critérios para que isso seja válido. Eu fiz questão de trazer aqui esses critérios para a gente ter uma discussão rápida. Né? Mas assim, é aquela vitória, lá se dizia antigamente, chamada vitória de pirro, que você ganha, mas na verdade parece mais uma derrota do que uma vitória. Né? Que apesar do STF ter dito, olha, então agora os planos são obrigados a fornecer esses tratamentos, mas com uma condição.
Na verdade, com 5 condições cumulativas, Izzy. Cumulativas, né? Porque a lei dizia assim, olha, basta ter comprovação científica ou ser indicado por uma agência internacional. Bastava isso, uma das 2 situações. Bastava uma. Aí o STF falou, não, olha, eu vou autorizar, mas tem que ter 5 condições ao mesmo tempo. Então vamos lá as condições que o STF determinou aqui para que as pessoas tenham acesso a esses tratamentos fora da lista lá da ANS. Então, prescrição por médico ou odontólogo. Não pode haver negativa expressa da ANS para inclusão do procedimento no rol, ou seja, se a ANS disser, olha, esse aqui não tem, não atendo, aí já não pode. Né? Tratamento única alternativa terapêutica adequada à condição do paciente. Eficácia e segurança do tratamento com base em evidências e registro na Anvisa. Então, hoje, essas 5 condições, se uma delas não estiver presente, então a pessoa não tem direito a um procedimento que não esteja nessa lista da ANS. Então, assim, é uma situação que muito triste, muito grave. E olha, não foi a votação, eu acompanhei essa votação no início da semana, foi 7-4, no sentido de que a lista ela era válida, ou seja, você podia pegar qualquer tratamento desde que fosse eficaz, mas o STF não poderia estabelecer esses parâmetros. 4 votos nesse sentido. Não pode STF estabelecer isso. Mas venceu a tese do ministro relator, o ministro Barroso, e agora as pessoas que queiram tratamentos com procedimentos que não estejam nessa lista têm que provar todos esses requisitos cumulativamente. E seria uma vitória que a Associação Brasileira de Plano de Saúde conseguiu, porque na visão deles existia muita fraude, existia muita gente tendo acesso a tratamento caro, mas sem necessidade, como se todos os outros fossem dessa forma, ignorando a quantidade imensa de pessoas que precisam de tratamento caro, que não está na lista e não tem esse acesso porque a agência não cobre. Então, é difícil. Era esse ponto que eu ia te perguntar, Romulo, porque acabou tendo que reunir todos esses critérios, mas agora, na prática, como é que vai balancear aí essa equação que, de um lado, é a proteção dos beneficiários e, de outro, é a viabilidade econômica também dessas operadoras aí? Porque, de fato, é muito importante também que as operadoras tenham viabilidade econômica para poder oferecer o serviço. É importante também esse equilíbrio. Só que isso tornou bastante desequilibrado esse jogo, porque, veja, a prova desses 5 itens que a gente comentou aqui, ela vai ser do consumidor. Ele vai pedir, ele vai ter que provar que tudo isso acontece para ter acesso a esses procedimentos. Claro, então, se a pessoa for à justiça, pode ser que o juiz, então, na vida real, transfira essa obrigação para os planos? Sim, é uma possibilidade. Mas veja, é uma possibilidade. A pessoa tem que ir à justiça, provar que não tem condições de demonstrar que consegue comprovar esses 5 itens, e aí o juiz analise, nesse caso, substitui essa obrigação para o plano provar que essas situações não se comprovam. Então, cria uma dificuldade que a própria lei não criou. A lei disse o seguinte, olha, você tem direito a acesso a tratamento que não esteja na lista, desde que seja indicado por um órgão internacional, ou porque seja comprovadamente, cientificamente baseado em evidências, bastava isso. Então, criou-se uma dificuldade maior, criou-se uma burocracia maior, não vai desafogar o Poder Judiciário, as pessoas vão continuar correndo lá, que a ideia da lei era exatamente isso, né? Vou criar uma facilidade para desafogar o Judiciário, mas não. O STF vai lá e cria um monte de requisitos e vai continuar afogando o Judiciário. E pior disso tudo, Izzy, é que as pessoas vão continuar tendo dificuldade de ter acesso a esses tratamentos. É uma vitória para os planos de saúde, é uma derrota para o consumidor, para os consumidores, principalmente aqueles mais vulneráveis, que são aqueles que dependem de tratamentos médicos caríssimos. E dessa forma torna-se inviável aí para muita gente até ter acesso a advogado também, né? Porque também tem isso. Muitas pessoas não têm condições e aí vão eventualmente para a Defensoria Pública, que também está abarrotada de pessoas, são funcionários muito bons até, mas não consegue atender essa demanda imensa de pessoas que batem a porta. E, novamente, volta-se àquela situação de que as pessoas que realmente precisam ficam à mercê
dessas circunstâncias, Izzy. Rômulo, era isso que eu ia te perguntar, porque no final das contas tem os critérios, as pessoas têm que ir atrás para poder garantir esse atendimento, mas a questão da judicialização excessiva pode continuar ocorrendo. Vai continuar ocorrendo e pior, né? Quem tem condição de pagar um advogado vai conseguir alguma coisa, mas quem não tem vai recorrer à defensoria, que já está abarrotada de gente aí pedindo auxílio e não sei se vai ter tanto sucesso assim como teria em outra situação. Novamente falando, muito triste a situação para quem depende de tratamento caro nesses casos aí na vida real. E essas medidas já estão em vigor, né? Não tem mais nenhuma outra circunstância, outra jurisdição. Não, porque a lei já estava valendo, o STF decidiu essa semana, então tem eficácia imediata. Os planos já estão negando acesso a esse tipo de tratamento. Complicou a vida agora do beneficiário, então, Nem do sempre plano a de gente saúde. vem aqui dar uma notícia boa, né? Mas infelizmente é assim que a vida anda. Exato. Rômulo, eu agradeço a sua participação na coluna de hoje, nossa Conexão Brasília, que foi diretamente aqui de Belém. Rômulo aqui na nossa cidade, deu um panorama hoje na nossa coluna sobre os critérios que o STF fixou para que planos de saúde cubram atendimentos que estão fora da lista da ANS. Muito obrigada, Rômulo, pela sua participação. Até semana que vem, então. Muito obrigado, já lá de Brasília, mas com certeza toda quarta aqui com vocês. Forte abraço. E com a coluna do Rômulo, eu aproveito para agradecer a você